Oi pessoal, bom dia! Tá começando mais um Histórias aqui e hoje vamos juntos viajar no tempo e recontar histórias de cidades do nosso interior, mineiro e paulista, que tem tudo a ver com as igrejas. Então vem comigo que o programa está começando e tá lindo! A relação da Basílica de Nossa Senhora da Saúde com a charmosa Poços de Caldas no sul de Minas. E quanto às características góticas, percebe-se principalmente pelos vitrais, em grande quantidade em seu interior. Olha só o tanto de curiosidade que tem também, sabe onde? Na Catedral de Campinas. Aqui é cheio de curiosidade? Sim, aqui na Capela do Santíssimo podemos perceber algumas curiosidades muito interessantes. Começar pela pintura. Qual a lenda que essa passagem secreta tem? E como as igrejas recontam a história de Mococa no interior de São Paulo. Essa igreja ela está situada no sítio histórico de fundação da cidade. E em 1846, nesse lugar, era uma mata fechada e foi construída uma outra capela, que depois foi chamada de Matriz Velha. E o pessoal fez a primeira missa do povoado aqui. O povoado se chamava São Sebastião da Boa Vista. Vem com a gente que o Histórias daqui tá no ar. E a gente começa o programa aqui na Basílica Nossa Senhora da Saúde. A pedra fundamental dessa construção é de 1908. O padre Donizete sabe dessa história para contar para a gente, porque a relação da igreja com a cidade de Poços de Caldas começou antes mesmo da Basílica. É uma história antiga, né, padre? Isso mesmo, Luara. E você que nos acompanha, ela foi criada no dia 22 de 10 de 1885. Até então, a comunidade contava somente com a capela dedicada a Bom Jesus da Cana Verde, que é a atual capela dedicada a Santo Antônio, localizada na rua São Paulo. A capela era o ideal para atender o povoado da época e os poucos turistas que visitavam Poços de Caldas, devido suas águas com propriedades medicinais. Porém, a procura pelas águas fez crescer o turismo e a região. Foi quando surgiu a construção da Basílica. A cidade se organizou para arrecadar fundos e o local escolhido para a construção foi no Campo Santo, que era o antigo cemitério localizado onde está a atual matriz. Para isso, todos os ossos foram removidos e o terreno foi preparado para iniciar as obras. A construção foi inspirada numa igreja francesa de estilo gótico e românico. Quem entra na Basílica se encanta com a nave central, que é esse corredor bem alto e com vitrais. E nas laterais, os arcos dão a sensação de aconchego. Também é uma forte característica da igreja os altares laterais. E quanto às características góticas, percebe-se principalmente pelos vitrais, em grande quantidade em seu interior, e no altar central, que é dedicado a Nossa Senhora da Saúde, e os laterais dedicado a São José e também dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Além da construção, é dentro da igreja que alguns objetos chamam a atenção. De longe, dá para notar que tem um tipo de guarda-chuva no lado direito do altar. E no lado esquerdo, esse objeto que tem um sino lá em cima. A umbrella e o tintinábulo mostram que a igreja foi elevada à Basílica, que é um título dado pelo Papa. Olha só como é importante. Gente, olha só o tamanho dessa imagem. Ela tem aproximadamente 1,70 m. É quase do meu tamanho. Uma diferença só de uns 6 centímetros, viu, padre? Mas essa não é a primeira que veio para a Basílica, né? Tem uma imagem que é aquela que o senhor comentou já por cima, que foi um presente de uma pessoa que recebeu um milagre, né? Isso mesmo. Ela foi doada pelo português João de Souza Belém. Ele veio a Poços de Caldas para se tratar de reumatismo, ou seja, uma doença de pele, e ele recebeu a cura. E o tratamento obteve sucesso através das águas sulfurosas de Poços de Caldas. E aí ele voltou para Portugal, e aí ele enviou para um médico aqui da vila, Dr. Sanches. E aí essa imagem que ele trouxe, que é de Lisboa, ela foi pintada e dourada a fogo. E aí a Virgem da Saúde
ou saúde dos enfermos, ela traz em sua imagem 2 sinais que devem nos encorajar para vencermos os males físicos, espirituais e emocionais. São eles uma cruz no peito, como vocês podem ver, e uma palma na mão. Obrigada, viu, Padre, por receber a gente do Histórias daqui, aqui na Basílica, e compartilhar um pouco dessa história da nossa gente. Eu que agradeço a vocês e a você, Luara, que Deus abençoe e que Nossa Senhora da Saúde lhes dê muita saúde. Que desça a bênção de Deus todo amoroso sobre vocês. Em Minas, a devoção popular é muito grande. Por isso que várias igrejas se tornam pontos turísticos, como por exemplo o Santuário Santa Rita de Cássia, que fica em Extrema, bem na divisa com São Paulo. E é para lá que nós vamos agora. A história da cidade, até então pequeno povoado, começou em 1832 com a construção dessa capela, que passou a receber muitos devotos de Santa Rita de Cássia. Muita gente começou a se mudar para as redondezas, até que essa igreja foi construída em meados de 1900. Vamos entrar para conhecer? Tudo bem, Padre Mauro? Olá, obrigada por nos receber. Seja bem-vindo aqui no nosso santuário. Muito feliz de estar aqui. Padre, e quando é que foi que o santuário recebeu esse título? Até então era uma igreja. Isso. Era uma paróquia, a paróquia de Santa Rita, foi elevada a santuário no ano de 2008. O que é a dignidade de santuário? O reconhecimento da beleza da igreja e também como um ponto de peregrinação. Então ela se torna também uma igreja de visitação, né? Uma igreja em que as pessoas passam também para rezar, não só a população local. A paróquia tem esse sentido, ela serve à população local. O santuário, ele é como se abrisse esse leque, ele serve para as pessoas que passam, que peregrinam, para conhecer, para rezar também, além da população da cidade. Abraça a população, peregrinos, turistas, de uma forma geral. Sim, todos. E é aquele abraço bem apertado, sim, bem gostoso. Isso, bem mineiro de acolher. Aqui no santuário existe uma cópia do corpo de Santa Rita, que está na Basílica de Cássia, lá na Itália, e permanece até hoje incorrupto. Padre Mauro, e esse foi o grande milagre. Mesmo depois do falecimento, Santa Rita de Cássia permaneceu com o corpo intacto, não houve a decomposição. Isso mesmo. Até hoje, o corpo de Santa Rita está lá em Cássia, intacto, ou seja, não se decompôs, e está lá para ver toda a visitação das pessoas se conhecerem. Hoje existem, produtos químicos, métodos que conseguem preservar o corpo, mas que não foi o caso de Santa Rita de Cássia. Não existe nenhum produto químico no corpo. Sim, a morte de Santa Rita de Cássia está por volta de 1470. Não tinha toda essa tecnologia que temos hoje. Então, quer dizer, isso a gente vê o milagre que aconteceu da preservação do corpo de Santa Rita. Aqui no nosso santuário nós temos 2 relíquias de Santa Rita. Uma da parte do osso do fêmur de Santa Rita e a segunda é uma parte também do manto de Santa Rita cortado do tecido. E estão aqui nessa capela para a visitação dos fiéis, dos peregrinos, dos turistas que aqui passam. Essas relíquias vieram direto de Cássia para cá e tem essa autenticidade comprovada pelo Vaticano, certo? Isso, a igreja dá autenticidade dessa relíquia para depois vir para a nossa cidade. Precisa da autenticidade da igreja. E aqui dentro do santuário, o que chama muito a atenção são os vitrais, pelas cores, pela beleza, mas também porque nos vitrais a gente tem a história da vida de Santa Rita. Santa Rita que foi mãe, uma filha obediente primeiro, mãe, esposa, depois ficou viúva, seu marido morre assassinado, depois seus filhos também morrem, e aí somente depois que ela vai para o convento. Já naquela idade, com mais de 30 anos, naquela época, para entrar no convento era muito difícil, conseguiu entrar com muito esforço e ali depois dedicou toda a sua vida naquele convento. E em todos os vitrais, em todo o santuário, a gente vê rosas espalhadas, né, padre? Santa Rita de Cássia também é conhecida como a Santa das Rosas.
Isso. Santa Rita, no leito de morte, ela recebe uma visita de uma parenta que pede para ela Santa Rita pede a ela para levar uma rosa a ela do quintal da sua casa. Detalhe, era mês de janeiro, alto inverno também, então era impossível cultivar rosas naquela época. A própria parenta dela e as outras irmãs acham que ela está uma alucinação diante da morte, já da doença. Mas, indo na casa de Santa Rita, lá está a rosa conforme ela tinha pedido. Então ali a gente entende que Deus toca no coração de Santa Rita com um sinal de carinho, de amor por ela. E esse é o grande milagre da rosa de Santa Rita, por isso que ela é conhecida por Santa das Rosas. Conhecer o santuário foi um presente e tanto. Como devota de Santa Rita de Cássia, eu também fiz questão de acender uma vela, fazer uma oração e agradecer. Já em terras paulistas, você já ouviu falar das curiosidades por trás da história da Catedral de Campinas? Se você nunca reparou nesses detalhes que a gente vai mostrar, a partir de agora visitar a igreja vai ser uma experiência diferente. E descobrir tesouros, coisas e lugares misteriosos pode parecer estranho, gente, falar disso aqui, ó, na frente de uma igreja, mas né, não. Bora conhecer essas histórias? Vamos com nós! Partiu! Gente, vocês sabem que eu sou apaixonado por lugares maravilhosos e com boas histórias, assim como o Padre César. Benção, Padre. Deus abençoe, Amém. viu, Pedro? Tudo Seja bem. bem-vindo à nossa catedral. Muito obrigado. Ó, Padre, eu tô sabendo que tem umas histórias bem antigas, né? Explica um pouco mais pra gente. Então, ano que vem comemoramos aí os 250 anos da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Na construção foi utilizada a técnica da taipa de pilão. No século XVIII, no período ainda colonial, era um estilo que predominava de construções. Então, nosso templo, nós temos aí a graça de sermos ainda o maior templo do mundo construído nessa técnica. Queremos também mostrar a vocês um pouco daquilo que nós temos, não somente no visível, mas também alguns espaços que são curiosos para o nosso povo que não consegue ter conhecimento. Vamos lá mostrar? Vamos lá sim. Simbora. Gente, esse é o Jefferson, tudo bem, Jefferson? O Jefferson é agente pastoral, conhece tudo dessa catedral. Jefferson, me conta, aqui é cheio de curiosidades? Sim, aqui na Capela do Santíssimo podemos perceber algumas curiosidades muito interessantes. Começar pela pintura, né? Temos 4 grandes painéis, né? Que é uma recópia das obras de Caravaggio. Embaixo dessa tinta branca existe uma pintura que em algum momento histórico foi pintada em cima. Outra curiosidade, o lustre. Tem rosto de crianças da época. Quando ela ficou pronta, o artista quis colocar o rosto, fotos de crianças da época. E temos o altar todo feito em madeira. Madeira cedro rosa, é uma madeira de navio, madeira muito resistente. E também é a madeira da catedral. Gente, vocês viram quanta história curiosa tem aqui? Eu tenho certeza que a minha parceira Tati Camargo está desvendando outras histórias muito curiosas. Conta pra gente, Tati. Essa catedral realmente guarda muitos tesouros e segredos. Olha o que eu descobri. Esse trabalho, feito manualmente na madeira, é lindo, né? Mas não é dele que eu tô falando. Aqui, gente, é uma porta que nos leva a uma passagem secreta, que era usada na época da construção da igreja. Por aqui era levado todo o material de construção da cúpula e do teto da igreja. É alto. E eu vou sair daqui porque a história não acaba. Existe um conto popular sobre essa passagem. E quem vai contar pra gente é o Tiago. Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. O Tiago tem um projeto de visitação em lugares curiosos e misteriosos de Campinas. Qual a lenda que essa passagem secreta tem? Dizem que Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, quando estavam sendo perseguidos pelas forças getulistas, se esconderam aqui. Excelente esconderijo. A catedral tem várias histórias e a gente achou uma história que caminha para esse lado místico que a gente gosta, e foi quando o solo recebeu a bênção antes de construírem a catedral em si, né? A igreja em si.
Nesse processo de bênção, uma cobra, uma serpente mítica foi expulsa daqui para que a catedral fosse construída. E foi muito interessante a relação que a gente achou com ela, depois começou a conhecer mais a história da catedral, porque ela tem todo sentido a partir do momento que se compreende que a catedral foi consagrada em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, cujo cenário da imagem da Nossa Senhora da Conceição tem exatamente a santa pisando a cabeça de uma serpente. Então é uma história popular, é uma lenda da cidade, mas que tem uma relação íntima com a consagração da igreja para Nossa Senhora da Conceição. E é muito curioso a gente imaginar que uma história ligada a uma serpente que é expulsa de um lugar para a construção de um local santo, um local sagrado, depois tem uma relação com a própria santa que consagra esse lugar, que é a Nossa Senhora da Conceição pisando essa serpente. E as curiosidades aqui do altar da catedral não param por aí. Nós estamos nesse momento em cima de uma cripta, certo, Tiago? Exatamente, a cripta onde estão várias eminências da catedral. É onde foram enterrados vários bispos. Vários bispos. E muita gente nem imagina que aqui no altar tem essa cripta. Vamos lá conhecer? As madeiras são retiradas uma a uma e mais uma passagem secreta é revelada. Que lindo esse lugar, Tiago. Bonito, né? Aqui é gelado. É, tem outra temperatura, tem outra acústica. É impressionante a mudança de temperatura. Um tesouro escondido embaixo do altar. Embaixo do altar. E aqui a gente vê as fotos e um pequeno histórico, né? Um resumo de todos os bispos que aqui estão enterrados. É emocionante. É emocionante e essa sensação de revelação é muito gostosa, né? Porque a gente passa por um lugar, a gente não conhece ele na essência e quando ele começa a se exibir, a gente tem essa sensação de descoberta muito gostosa, né? Feliz descoberta. Tati, que máximo que você descobriu. A missa acabou de começar, gente, está escutando aqui, mas eu descobri uma curiosidade também aqui atrás do altar. Quero saber o que tem lá em cima. Vocês vêm comigo? Gente, olha que linda essa escada. Espiral de madeira. Gente, por essa vocês não esperavam. O altar da catedral é oco. Olha isso aqui, tudo aberto. Olha que privilégio que nós temos. Estamos do lado do crucifixo. Amém, Senhor. Obrigado. E olha, enquanto você estava aí descobrindo essa escada espiral que fica escondida atrás do altar, eu também encontrei uma escada. Mas essa leva à torre e ao sino da igreja. São mais de 200 degraus. Bora subir! Vocês repararam que essa é uma escada suspensa? Prestem atenção, não existe nenhum suporte, nenhum tipo de suporte segurando a estrutura da escada e dos degraus. E uma curiosidade, conforme a gente vai subindo e andando pela escada, os degraus se mexem. É uma sensação um pouco esquisita, mas me garantiram que ela não cai. Curioso. Eu tô um pouco ofegante, gente. Afinal, são mais de 200 degraus. Mas agora, a recompensa, o sino da catedral. E eu fui surpreendida, gente, por mais uma descoberta. Eu achei que a catedral tivesse um sino, mas na verdade aqui existe um campanário de 6 sinos. E olha que curioso, aqui eles chamam de Sino Bahia. Isso porque o sino foi um presente dado por um baiano que ajudou a erguer a catedral e quando ela estava pronta, presenteou com o sino. É bem pesado.
pausa no Histórias Daqui e no próximo bloco você vai conhecer comigo as igrejas históricas de Mococa. A gente já volta. Daqui a pouco, no Tudo Inovação, vamos mostrar que é possível encontrar soluções inovadoras em qualquer área. Hoje, as nossas mães, elas têm autonomia. Visitamos uma startup que promete revolucionar a forma como consumimos doce. Pra gente pensar que o diabético vai poder consumir algo doce, que além de satisfazer a vontade que ele tem de comer açúcar, ainda vai reduzir a glicemia dele, é uma coisa assim muito prazerosa. Inovações na saúde, como a medicina vem evoluindo e ficando cada vez mais eficaz no tratamento de doenças. É uma solução voltada para a saúde pública, para a SUS, para salvar vidas. Tudo Inovação é daqui a pouco, às 7h20 da manhã, aqui na EPTV. Estamos de volta com Histórias Daqui e vamos conhecer as igrejas históricas de Mococa. Entre elas, a centenária dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Ela foi construída bem no marco zero da cidade, porque tem tudo a ver com o surgimento de Mococa. E é para lá que a gente vai agora. Gente, essa é a Igreja do Rosário. Ela conta muito da história da cidade. E para conversar comigo sobre isso, já tem uma pessoa me esperando ali. Vem comigo. Gente, a Matiza é arquiteta. Me conta qual que é a relação dessa igreja com a cidade. Essa igreja ela está situada no sítio histórico de fundação da cidade. E em 1846, nesse lugar, era uma mata fechada. E foi construída uma outra capela, que depois foi chamada de Matriz Velha. Certo. Que era uma capela colonial com arquitetura bem rústica, brasileirinha. E o pessoal fez a primeira missa do povoado aqui. O povoado se chamava São Sebastião da Boa Vista, não era Mococa ainda. Era Mococa. E com o desenvolvimento da cidade, que a cidade se desenvolveu a partir da economia cafeeira. Sim. E a cidade era muito próspera. E começou a crescer muito o povoado, e aí não cabia mais ninguém nessa matriz velha. Certo. E ela foi desativada, e daí foi construída a matriz nova, que nós vamos falar depois. E a igreja Nossa Senhora do Rosário foi construída em 1921. E essa igreja a gente pode considerar que é uma joia da cidade, né? Porque ela é belíssima, tanto por fora quanto por dentro. E ela representa uma época áurea da economia cafeeira e da riqueza e prosperidade da cidade. Então, essa manifestação toda, ela também coincide com a chegada da Companhia Mogiana de Trem, né, que desenvolveu muito o município, e a imigração italiana, especialmente nessa igreja, Gherardo Bozzani, que foi um arquiteto de Milão, que se instalou aqui por 12 anos em Mococa. Me fala um pouco mais da arquitetura da igreja. O que mais chama a atenção do estilo da fachada? A igreja ela é um estilo chamado eclético, porque combina o neoclássico e o neobarroco. O neoclássico a gente vai ver mais lá dentro, na parte interna. O barroco, todos esses rococós, esses relevos, aquele elemento grande chama compoteira. Essa janela chama óculum trilobado, são três redondinhos. A cúpula da igreja é feita em uma cúpula escamada, que é um estilo oriental. Certo. Então já mistura aqui o barroco com o oriental. Olha isso. E agora nós vamos ver o neoclássico presente mais lá dentro. Vamos lá. Vamos. Gente, agora nós estamos falando baixinho, que nós estamos dentro da igreja, o pessoal está rezando. Matiza, como essa igreja é rica em detalhes, hein? Ela é linda, né? A decoração interna dela é feita de pinturas murais que imitam mármore nas colunas. Sim. As colunas são um exemplo da arquitetura neoclássica. Depois tem a cúpula central com aqueles óculos com vitrais. Perfeito. Os vitrais das janelas também eram importados. A gente escuta falar que assim, os trens iam carregados de café para a Europa e voltavam com os materiais da Europa também. O altar, ele tem uma característica da arquitetura gótica. Aqui é lindo demais, eu sei que é uma joia da cidade, mas eu sei que tem muita história na matriz, quero conhecer ela. Sim, a matriz de São Sebastião. Vamos lá, vamos conhecer. Chegamos à matriz São Sebastião, é pertinho aqui da Igreja do Rosário, né?
É, tudo dentro desse centro histórico, né? E a matriz, com a sua arquitetura neogótica, ela tem essa torre de 50 metros de altura, ela tem no campanário com 5 sinos de bronze, e essa imponência toda, né? Ela fica na parte central da praça, todas as palmeiras imperiais se dirigem para ela, como dando mesmo o caminho da igreja. E ela foi inaugurada em 1896, ela levou 5 anos para ser construída. 5 anos para aquela época é considerado rápido a construção, né? A cidade sempre foi muito rica, isso ajudou? Como é que foi? Sim, a cidade tinha muitos recursos, né, provindos da economia cafeeira. Os próprios fazendeiros ajudavam até com materiais de construção. Das fazendas saíam pedras, terra, e que vinha para a matriz. E fora os recursos mesmo, né, dos barões de café. Vamos entrar porque você vai ver quanta beleza, é uma aula de história da arte que você vai ter agora. Simbora, vem comigo. Acho que o que mais chama atenção são as linhas verticais, que são próprias do gótico. Ela é um exemplar do neogótico, né? Ela tem 55 metros por 32. Lá ao fundo, na entrada, a gente tem o coro. Aqui são as tribunas laterais superiores, né? Depois nós temos a Capela do Santíssimo aqui do lado. O que me chamou a atenção aqui também é esse teto maravilhoso. Tem pinturas em toda a parte dele, né? Toda a parte. A nave central são os 4 evangelistas, Lucas, Mateus, João e Marcos, que foram pintados por pintores italianos. Elia Napoli foi um deles. Olha que legal. Teve uma equipe muito grande de artistas para construir uma obra dessa, né? Vocês podem observar também, Pedro, a beleza dos altares. Tem os mármores, né? Esses guarda-corpo feitos em mármore de Carrara, que são mármores vindos da Itália mesmo. Nossa Senhora de Fátima. Essa imagem veio de Fátima mesmo, de Portugal. Ela é talhada na madeira. Olha que legal. E é chamada de madeira policromada. A cidade participou inteira da construção da matriz. Que legal. Existiam equipes grandes e a própria população se envolveu muito com a construção. Então essa imagem foi doada. Mas eu sei que tem outras imagens aqui também que são de madeira policromada, né? Sim, tem outras imagens também. Tem Santo Antônio, tem o Calvário, de artistas italianos que fizeram esse entalhe, que são chamados toreutas. Que bonito. Os entalhadores de santos. Você vai prestar atenção na dramaticidade do olhar. Nas expressões, Nas expressões, que tem a ver com a influência do barroco. E assim, conhecendo mais o surgimento das nossas cidades, nossa história, a gente encerra o programa de hoje. Se você quiser rever as reportagens, é só acessar o Globoplay. E a gente se vê no sábado que vem. Tchau!